Querido e maravilhoso Deus, louvamos o Teu nome por essa oportunidade. Eu te agradeço, Senhor, pela semana que tivemos. Obrigado porque estamos agora acomodados diante de um monitor, quer seja ele um celular, para te ouvir. Obrigado, Deus, porque nós queremos te ouvir. Eu quero me colocar em Tuas mãos, Senhor, que eu possa ser um instrumento do Senhor, que o Espírito Santo fale através de mim, e que o Senhor fale de uma maneira tão especial, que cada pessoa, onde quer que ela esteja agora, possa ser de uma maneira positiva, contagiada, inflamada, e que nasça uma determinação tão grande, tão sincera, de te servirmos a qualquer custo. Ó Deus, por favor, nós não podemos fazer ouvidos moucos, como diz a Bíblia. Nós temos que nos preocupar em atender às manifestações do Senhor na nossa vida. Senhor, nós estamos nos empenhando. O Senhor está há muito tempo empenhado. Então, que esse momento aqui, realmente ele possa ser especial. Senhor, abençoa a equipe que está trabalhando por trás das câmeras. Usa mais uma vez essa equipe. Entregamos esses equipamentos nas Tuas mãos, para que eles possam ser instrumentos nessa hora. Na nossa casa também, nada possa interromper e comprometer aquilo que o Senhor quer dizer a nós. Que o som chegue com qualidade, que ele chegue limpo, para que realmente nós possamos ouvir e te entender. Ó Deus, não permitas que nada atrapalhe aquilo que o Senhor quer fazer por nós e em nós agora. Nós oramos e te agradecemos no doce nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus por isso. Gente, essa oração que eu fiz agora para vocês, ela tem assim, muito significado. Isso, pode ter certeza, não é uma oração decorada. Essa semana foi uma semana assim, que a gente percebe de perto assim, o conflito espiritual que existe. E algumas coisas, às vezes, a gente não se dá conta, mas o inimigo quer atrapalhar as coisas de Deus. Essa semana, por exemplo, eu vim aqui nesse auditório, aqui no Espaço Novo Tempo, né, que é a nossa igreja, e eu tenho as chaves. No dia anterior eu tinha vindo e abri, entrei, resolvi o que eu tinha que resolver. E na quarta-feira eu precisei vir aqui de novo para buscar uma cesta de alimentos para entregar para uma família que precisava muito, e faríamos um contato com essa família. E foi uma forma de conhecermos essas pessoas, estudarmos a Bíblia com essa pessoa, com essa família. E eu vim aqui na quarta-feira para entrar pelo portão lá de baixo do estacionamento. Eu tentei várias vezes e o cadeado não abria. Saí de lá e falei assim, vou entrar então pela frente. Vim pela frente e tentei várias vezes e o cadeado não abria. Impressionante. E aquilo vai deixando a gente nervoso, né? Eu confesso para vocês que na hora minha vontade era arrebentar aquele cadeado, porque eu queria muito entrar. Mas aí eu respirei fundo e eu pensei assim, não, isso aí tem um outro sentido. E eu resolvi fazer diferente. E fui embora. No outro dia, quinta-feira, eu vim aqui para poder entrar e resolver alguma coisa. Coloquei a chave, virei e o cadeado abriu. Então, eu não sei você, mas eu procuro ter uma percepção diferenciada das coisas.
e dessas situações porque a gente está vivendo num conflito entre o bem e o mal. Então não deixe nada atrapalhar você, porque a Bíblia diz que o inimigo está irado, né, sabendo que pouco tempo ele tem, e ele é covarde. Os temas que nós estamos apresentando aqui, eles são de extrema relevância. Se você não assistiu, vá lá, porque está tudo à nossa disposição no nosso canal do YouTube. Muito importante. Nós estamos nessa série chamada Eventos Finais. E hoje nós estamos com o tema Babilônia. Babilônia é o tema. Eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia, por favor, no livro de Daniel. Livro de Daniel. Nós já estudamos muitas coisas juntos e são importantíssimas para nós. No livro de Daniel, nós temos aqui um contexto e eu preciso estabelecer esse contexto com vocês. Você já sabe que, ao estudarmos a profecia, precisamos buscar a harmonia do livro de Daniel e o livro de Apocalipse. Quando nós estudamos Daniel, nós sustentamos a profecia à luz da história, e os fatos ocorridos na história nos ajudam a entender. E aí vamos ao livro de Apocalipse, a gente se surpreende quando João, ele, inspirado por Deus, ele traz novamente à tona os mesmos assuntos, numa mesma frequência, com a mesma ênfase, chamando a nossa atenção, numa dimensão de tempo que é muito significativa, porque o livro de Daniel lança luz para um tempo futuro, e o livro de Apocalipse nos alcança nesse tempo que nós estamos vivendo, chamado tempo do fim. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. E como é bom eu e você sabermos disso, porque olhamos o mundo, o comportamento das pessoas, os fenômenos físico, moral, espiritual, astronômico, enfim, observamos essas coisas numa perspectiva completamente diferente. Não como coisas do acaso ou simplesmente uma reação da natureza por conta das ações dos homens. Não, nós temos uma visão diferente. Nós olhamos essas coisas à luz daquilo que está revelado nesse livro sagrado que é a Bíblia. E aí podemos realmente ver com clareza que Jesus está voltando. E amém por isso. Olha aí o livro de Daniel. O livro de Daniel, ele é extremamente significativo. O nome Daniel já é muito curioso. Deus é meu juiz. É a tradução do nome Daniel. E quando os seus pais, eles escolheram esse nome, então eles escolheram dar a esse menino, né, agora um homem, esse nome tão significativo que trazia a lembrança de Deus agindo na vida dele, na vida nossa, na vida da história. Mas, nesse contexto aqui, o livro começa dizendo que Nabucodonosor enviou soldados a Jerusalém para trazer ali de Jerusalém cativos, pessoas especiais, e Aspenaz, ele então é enviado para que ele possa escolher a dedo os melhores de Jerusalém para serem trazidos como escravos à Babilônia. Babilônia, um lugar definido na geografia, a terra dos caldeus. E aí, algumas coisas interessantes a gente precisa notar aqui como intenção de Nabucodonosor. E quando fazemos o paralelo desse homem e do seu comportamento, nós enxergamos também as estratégias de Satanás para tentar, então, nos envolver nas suas armadilhas. Olha só o verso 4 do capítulo 1 de Daniel. Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei. Ok,
Então, nem o inimigo gosta de gente ruim, tá bom? O inimigo não perde tempo com crente ruim. Então, ele escolheu a dedo. E 3 coisas assim, muito claras, ele queria fazer agora com aqueles que estavam cativos. Primeira coisa, o final do verso 4. Lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Esse ensinamento da cultura e da língua seria uma interferência na mente. Ele queria um espaço na mente daqueles que estavam escravizados em Babilônia. A Babilônia tem interesse de fazer uma reforma na sua mente, na minha mente. Outra coisa curiosa e interessante que Babilônia queria fazer, verso 5, determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Esse verso 5 aqui mostra que ele também estava preocupado em mudar os hábitos alimentares daqueles que vieram de Jerusalém. Então, agir no físico. Queria agir no mental, queria agir no físico. Mas não para por aí. No verso 7, diz que o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar. Daniel, a gente já falou, né? Significa Deus é meu juiz. E Beltesazar significa que o Deus Baal proteja o rei. Então, queria também uma reforma no status desse homem. O que significa isso? Que antes ele estaria promovendo o Senhor, o Deus verdadeiro. E agora, com esse nome diferente, ele promoveria Baal, e não o Deus Todo-Poderoso. Vocês percebem que Babilônia, ela não queria apenas homens que fossem trazidos de Jerusalém para ali servirem com a sua força física aos interesses daquela nação? Vocês estão percebendo que havia, por parte de Babilônia, representada por esse rei Nabucodonosor, uma intenção de fazer uma reforma na vida daquelas pessoas para que eles se esquecessem de que eles eram povo de Deus? Você sabia que há essa intenção hoje também, pelo inimigo, de fazer uma reforma tal em você, tal em mim, que todas as características de Deus, você se lembra que eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus? Isso não é só uma constituição física, mas é mental, é espiritual. Nós somos uma evidência de Deus, um status de Deus. E Satanás, o inimigo de Deus, ele vem fazendo um monte de coisas para que a imagem de Deus fique cada vez mais distante de nós e que nós nos pareçamos cada vez mais com ele. Babilônia, ela tinha essa intenção, e na grande guerra que nós estamos acompanhando aqui pelos capítulos dos eventos finais, a gente percebe isso, exatamente isso. Você tem percebido isso? Nós começamos, o segundo tema nosso foi sobre o selamento, e aí o selamento é um processo, e nós entendemos, é um processo em que no dia final, quando Jesus voltar, que é o 7º selo, estarão identificados aqueles que se aliaram ao Senhor ou aqueles que se aliaram ao inimigo. Aqueles que se aliaram ao Senhor, eles são cidadãos do reino dos céus, a Nova Jerusalém. E aqueles que se aliaram ao inimigo, eles estão participando de Babilônia. Apocalipse diz, há um alto clamor, sai dela, povo meu, porque Babilônia caiu, não mais um lugar na geografia, mas uma situação em que o inimigo usa poderes para
envolver as pessoas. E aí ficou muito claro para nós de que o sábado ele é o selo de Deus e o domingo estaria representando a oposição. Poderia ser segunda, terça, quarta, quinta, sexta, poderia ser qualquer um outro dia, mas assim a Bíblia nos apresenta e as evidências históricas, conforme nós vimos, nos ajudam a entender isso. Isso tudo começou nessa grande guerra lá no céu que se estende para a Terra, o nosso planeta. Então, eu e você estamos justamente inseridos nesse contexto. E a Bíblia Sagrada, ela faz questão de, então, se reportar a nós nessas manifestações de profecia, usando os lugares, as circunstâncias, os personagens da história, como exemplos e representações do bem e do mal nesse grande conflito, onde eu e você estamos inseridos. Você compreendeu isso? Você está vendo isso? Como foi importante nós estudarmos os temas anteriores, porque quando a gente vai falando e ouvindo essas coisas, a nossa mente vai se abrindo e a gente vai conseguindo ver a profecia de uma forma diferente, com mais segurança, com mais confiança, com mais determinação. Olha só como a nossa mente está muito mais clara quando nós ouvimos sobre essas coisas. No livro de Daniel, continuando, no capítulo 7, nós mencionamos, e muito importante isso, no capítulo 7, nós falamos aqui, no verso 24 e 25, ele está ali na tela, na sua tela também. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá os 3 reis. Verso 25, muito importante, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em fazer o quê? Em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Isso aqui representa 1260 anos. Se você tem uma dúvida disso, você depois também pode perguntar. Mas nesse período assim, demarcado no diagrama profético das 2300 tardes e manhãs, conforme nós temos em Daniel, eu e você percebemos que esse poder, representado por esses chifres, ele estaria se levantando contra o Altíssimo, letra maiúscula aí, referência a Deus, e tentaria então, nessas suas estratégias dessa grande batalha, mudar os tempos e a lei, uma referência à lei de Deus, a lei que Deus estabeleceu. Isso é muito importante, porque a profecia faz questão de mostrar isso para nós, dessa grande guerra. Você tem aí no seu monitor essa imagem, para que a gente possa fazer o paralelo, e nós estudamos no sábado passado sobre isso, tá? Então, Daniel 7, capítulo 7, verso 1 a 7 e também o verso 25, há ali, então, a repetição do sonho de Nabucodonosor no capítulo 2, revelado, então, pela profecia. E depois, Apocalipse 13, verso 1 a 9, nós também citamos, e você vai estar mais recente, e a sua memória mais recente vai ser fácil você buscar. Você percebe que essa besta, né, que aparece do mar, ela tem 10 cabeças, 7 cabeças e 10 chifres. E ela vem do mar. E o livro de Daniel, ele fala também, nos versos 1 a 7 e no verso 25, revela a estratégia desse poder, também animais que saem do mar. Olha o paralelo que nós temos aí, para que a gente perceba que realmente
há essa cadeia profética do livro de Daniel com o livro de Apocalipse. Tá bom? Vamos avançar. Nós mostramos essa imagem também no sábado passado. É muito significativa essa informação. Daniel 7:25, palavras contra o Altíssimo, esse poder. E Apocalipse 13, verso 6, também diz que esse poder que surgiu do mar, conforme a mesma coisa de Daniel 7, também abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus. O mesmo poder, uma linguagem diferente apresentada pelo livro de Apocalipse. Em Apocalipse 17, versos 1 a 9, nós temos a interpretação dessa visão que é apresentada no capítulo 7 de Daniel, no capítulo 13 de Apocalipse, porque a Bíblia fala desse poder que vem do mar, quem é esse poder? Nós vimos a cidade das 7 colinas, então confirmamos isso daí, a fundação de Roma, no ano de 753 a.C., sobre as 7 colinas, está aí o nome das 7 colinas, que você já viu. Novamente essa imagem para que a gente possa realmente ter segurança daquilo que nós estamos falando. Aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Apocalipse 17, verso 9. Então está aí uma moeda, né? Uma moeda da época. Tem aí o nome Roma, certo? Tem o nome Roma. E aí você vê aqui uma mulher sentada sobre 7 colinas. Então a história confirmando para mim e para você que a profecia, esse poder que surge do mar, que se levanta contra o Altíssimo, apresentado também no livro de Apocalipse, no capítulo 13, que tenta mudar os tempos e a lei. O capítulo 17 revela para nós com precisão histórica de que Daniel está se referindo no capítulo 7 e João no capítulo 13 de Apocalipse, está se referindo a um poder que está totalmente relacionado com Roma. Roma, ok? Então, isso são evidências históricas, não tem como a gente negar. Não é suficiente. Então, calma aí. Nós vamos... Olha só, eu não vou me deter a isso, mas vai ficar no vídeo e você pode dar uma pausa para depois você ver os paralelos do capítulo 7 com o capítulo 13 de Apocalipse, a linguagem profética sendo utilizada numa fração de tempo gigante no Velho Testamento e agora no Novo Testamento, e Daniel realmente mostrando para a gente que nós estamos no caminho certo daquilo que nós temos falado aqui. Os paralelos aí depois você busca aí conhecer um pouco mais. O sonho de Nabucodonosor, ele foi extremamente significativo, e ele é extremamente significativo. E Daniel estava ali em Babilônia, e ele é chamado, e ele traz da parte do Senhor a interpretação desse sonho. O sonho ele é extremamente relevante, porque ele mostra que Deus está no controle da terra, e que essa estátua construída com metais diferentes, no sonho de Nabucodonosor, estava representando reinos, e você está vendo aí reinos que se sucederam, e Babilônia, cabeça de ouro, até aquele momento em que a pedra, sem auxílio de mãos, ela se choca com a estátua aos pés, parte de barro, parte de ferro, e aí mostra que essa pedra é Cristo. E aí a gente tem a compreensão que no final da história, então, se revelará o reino de Cristo na volta de Jesus. Mas por que eu estou chamando a atenção de vocês para esse sonho, se o nosso assunto não é esse? Na verdade, o nosso assunto é Babilônia, e se a gente quer falar de Babilônia, a gente não pode deixar de falar sobre isso. Vá comigo agora, por favor,
no livro de Daniel, agora no capítulo 11. A gente vai gastar um tempinho aqui, é muito importante isso, capítulo 11 de Daniel. Nós sabemos que o contexto aqui, imediato, é o contexto de Babilônia. Nós já falamos no capítulo 1. Então, Babilônia será sucedida, à luz da profecia, na interpretação do sonho revelado por Daniel ao rei. O capítulo 11, vamos comigo, verso 1. Mas eu, no primeiro ano de Dario, o Medo, me levantei para o fortalecer e animar. Olha o verso 2. Agora eu te declarei a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e tornado forte por suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. Você está vendo aí, no monitor, você está vendo aí a estátua, a representação dos metais e os reinos que se sucedem. Olha só que interessante, porque Daniel está ali para ajudar o rei, mas ele está falando dos medos e dos persas, que serão sucedidos pelo reino da Grécia, do grande Alexandre o Grande. Então, olha só como a Bíblia ela é clara em mostrar isso para mim e para você. Olha o verso 3. Depois se levantará um rei poderoso. Olha aí, Alexandre. Que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Verso 4. Mas no auge do seu reino, foi o ano 323 antes de Cristo, o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu. 4 generais, eles assumiram a Grécia. Cassandro, Licima, Seleuco e Ptolomeu. E eles se dividiram mais uma vez no reino do norte e no reino do sul. E a Bíblia vai mostrando para nós como a profecia ela é confiável, porque Daniel está falando de um tempo que ainda aconteceria. Isso traz segurança para mim e para você. Nós vamos dar um salto agora no verso 18 do capítulo 11. Depois se voltará para as terras do mar e tomará muitas, mas um príncipe fará cessar-lhe o opróbrio e ainda fará recair este opróbrio sobre aquele. Verso 19. Então voltará para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá e não será achado. Pompeu, o último daqueles 4 generais que liderava agora a Grécia depois de Alexandre o Grande, ele morre. O verso 19 é a referência à morte de Ptolomeu. Morrendo Ptolomeu, depois do reino da Grécia, qual é o reino que está aparecendo na sequência? Nós já vimos aqui Babilônia, nós já vimos aqui a Medo-Pérsia, nós estamos vendo aí, falamos sobre a Grécia, Ptolomeu morre, e a história confirma isso. E agora, para onde a gente vai? Será que a história realmente vai nos ajudar a confirmar a revelação profética da qual Daniel falou? Olha só que coisa, ela é surpreendente e maravilhosa, porque ela pode ser entendida e nós podemos ter segurança disso daí. O verso 20, levantar-se-á depois, em lugar dele, um que fará passar um exator. Sabe que referência é essa? Exator aqui quer dizer uma medida, fará passar um censo. Você se lembra disso? Você se lembra disso? Você vai se lembrar, eu já vou mostrar para você. Ele fará passar um exator por onde?
pela terra mais gloriosa do seu reino, mas em poucos dias será destruído, e isso sem ira nem batalha. Sabe de quem a Bíblia está se referindo? Olha só, gente, que coisa. Aqui está o documento que confirma a veracidade do texto sagrado. O chamado censo de Quirino, ele foi denominado assim, ele foi realizado durante os 6 a 7 anos nas províncias romanas da Síria e Judeia. Judeia, por que Judeia? Porque Roma ele tinha uma legislação muito maior do que o seu território físico. E compreendia também a terra mais gloriosa do seu reino. O que acontecia lá? O inquérito decorreu durante o reinado de Augusto, chamado Augusto César, que reinou de 27 a.C. até o ano 14 depois de Cristo, quando Público Sulpício Quirino foi nomeado governador da Síria após a expulsão, por isso o nome censo de Quirino, a expulsão de Herodes Arquelau, da tetrarquia da Judeia e da imposição da administração direta romana. E aí, essa última frase é muito interessante, o relato da natividade de Jesus no Evangelho segundo Lucas refere-se a este censo. Essa é uma informação histórica, é interessante, mas quando nós pegamos essa informação e lemos a Bíblia, no livro de Mateus, você sabe que César Augusto estava impressionado porque havia pregação de que o Messias chegaria e no coração dele chegaria para tirá-lo do seu trono, e aí ele organiza aquele censo, mas na verdade era para descobrir todos os meninos que haviam nascido naquele período, porque ele queria matar esses meninos, porque ele queria acabar com Jesus. Mas ele morre. Mas você sabe que o censo aconteceu. Então a história está confirmando aquilo que Daniel, tanto tempo antes de Jesus, disse que estaria acontecendo. Está aí o documento histórico que prova para mim e para você que a Bíblia realmente tem autoridade. Mas aí o verso 21, diz que depois se levantará em seu lugar um homem vil. Olha só que expressão a Bíblia usa, Daniel usa para esse que viria depois de César Augusto. Um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. A Bíblia está se referindo a Tibério. Documento que confirma isso, está aí. Tibério Cláudio Nero César foi imperador romano de 18 de setembro do ano 14, logo depois, até a sua morte, a 16 de março do ano 37 depois de Cristo. Foi o segundo imperador de Roma, pertencente à dinastia Júlio-Claudiana, sucedendo ao padrasto Augusto. Foi durante o seu reinado que na província romana da Judeia, qual que é o fato histórico? Jesus foi o quê? Crucificado. Olha só que referência importante para nós, porque na continuidade desse texto, o verso 21 do capítulo 11, diz que esse homem viu, ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. Verso 22, as forças inundantes serão arrasadas de diante dele, serão o quê? Quebrantadas, como também o príncipe da aliança. Quem que é o príncipe da aliança? A quem se refere Daniel? Justamente Cristo Jesus. Louvado seja Deus, porque nós temos essa informação. A história confirmando de uma maneira assim, muito clara que a profecia ela tem poder. E nós estamos aqui falando de episódios marcantes da história, confirmando o texto sagrado,
Mas eu e você não podemos nos esquecer de que Roma é que está sendo representada. Ao longo da história, agora é Roma que está representando aqui, está sendo representada. O homem vil, assim denominado, por que será que Daniel, ele usa essa expressão a esse imperador romano? E aquilo que ele está falando, porque ele está fazendo um embate diretamente a Cristo. Verso 28, então o homem vil tornará para a sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra a santa aliança. Aquilo que Jesus vier a fazer, Roma está contra tudo aquilo que Cristo vier a fazer. Todos aqueles que estão dando continuidade a esse trono de Roma, a história de Roma, e aqueles que agora são os seguidores de Cristo, eles estão sendo perseguidos por esse poder. Verso 30, porque virão contra eles navios de Quitim, que lhe causarão tristeza, voltará olha bem isso aqui, e se indignará contra a santa aliança, novamente, as coisas que Cristo vier oferecer e fazer, a construção do cristianismo, as verdades apresentadas por Cristo. Você percebe que Roma está perseguindo isso com unhas e dentes. E fará o que lhe aprouver, e tendo voltado, atenderá aos que tiverem desamparado a santa aliança. Verso 31, deles sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Gente, tirariam do santuário o sacrifício diário. O que Daniel está querendo dizer? O que eles estariam querendo tirar, o que Jesus veio oferecer para mim e para você, substituindo o intercessor Jesus por qualquer outra coisa. E você entende muito bem isso. Por santos, por ritos, por indulgências, dizendo até mesmo que podem absolver os pecados. E a Bíblia diz em Hebreus que só há um intercessor entre nós e Deus, a saber, Cristo Jesus. Então vocês percebem que Daniel está dizendo exatamente aquilo que estaria acontecendo, que você e eu conhecemos bem. Por que eu estou gastando tempo aqui nesse capítulo? Porque eu quero que você tenha segurança disso. Eu não quero que você simplesmente me ouça e você seja convencido por mim. Eu quero que você olhe a história. Aqui nós estamos apresentando documentos que confirmem isso. E a Bíblia está dizendo exatamente aquilo que Apocalipse já disse para nós. Roma está muito bem representada aqui. E Roma não faz apenas uma interferência política, mas Roma faz uma interferência religiosa. Porque quer mudar o comportamento das pessoas, não apenas no seu dia a dia, na condução dos seus valores, mas Roma quer mudar o comportamento religioso das pessoas. Você percebe isso? Verso 35. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o tempo do fim. E aí, então, aparece essa declaração na revelação profética de que isso estaria acontecendo. Muitos cairiam, muitos envelheceriam no meio dessa guerra, mas essa guerra se estenderia até o tempo do fim. O que aconteceria no tempo do fim? Sob a liderança de um poder
que tentaria interferir no comportamento das pessoas, não apenas no nível moral, mas no nível espiritual. O que aconteceria no tempo do fim? Está aí no capítulo 12, verso 1. Nesse tempo do fim, se levantará quem? Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo, amém por isso, naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro, amém? Então, nesse tempo do fim, apesar dessa grande obra política e religiosa, promovida por Roma, na sequência da história, nesse tempo se levantará Miguel, Jesus vai voltar, e aí aqueles que perseverarem firmes serão salvos. Ei, eu e você estamos vivendo no tempo do fim. Então, aquilo que foi falado lá atrás, na história, nos dias de Daniel, está se cumprindo exatamente hoje. Então, nós não podemos deixar de considerar as obras desse poder que se levanta contra Deus, tentando mudar o tempo e a lei. Nós não podemos deixar de considerar que quer tirar o sacrifício diário. O que Jesus está fazendo, só Jesus pode fazer por nós. Nós não podemos negar que a base do juízo está na Bíblia. Falar de tal maneira e de tal maneira procedei. Tiago diz, aqueles que serão julgados pela lei da liberdade, os 10 mandamentos. Nós não podemos deixar de considerar isso. Como que nós vamos passar uma borracha nisso daqui? E aí entender como... Gente, pensa bem, Deus, ele perderia tempo inspirando Daniel e os mais outros 39 autores da Bíblia, para deixar isso tudo aqui revelado para nós, se isso não tivesse importância. Deus seria uma pessoa muito ruim, ele seria um sádico, se ele escrevesse essas coisas e depois ele chegaria e falaria assim, não, esquece esse negócio aí, porque eu vou mudar tudo. E ele faz questão de dizer que é tempo do fim, que essas coisas estariam acontecendo até o tempo do fim. Por quê? Porque Satanás estaria trabalhando até o tempo do fim. Então o Senhor revela para nós o futuro, para que nesse tempo, o nosso presente, chamado tempo do fim, eu e você tenhamos segurança de realmente fazer aquilo que está em harmonia com a palavra de Deus. Babilônia não é mais um lugar definido na geografia do planeta, mas é o comportamento desses poderes, na mesma tentativa que foi feita de mudar o status daqueles jovens, de mudar os hábitos daqueles jovens, de mudar a cultura daqueles jovens, fazer a sua cabeça de tal forma que você se renda à Babilônia. Você compreende isso? Está claro isso para você? Apocalipse 13, versos 11 a 18. Eu quero ler de novo esse texto com vocês. Vá aí, por favor, comigo, no livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse, no capítulo 13. Versos 11 a 18. Vi outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Essa outra besta aqui, o termo é usado aqui, é uma palavra grega que significa alus, o nome é alus, e que significa da mesma espécie da primeira besta que emerge do mar. Ela possuía 2 chifres e falava como dragão, exerce toda a autoridade da primeira besta, faz com que até os habitantes adorem a primeira besta,
cuja ferida mortal foi curada. Que primeira besta é essa? Verso 1 do capítulo 13 diz que ela emergiu do mar, tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Eu e você já sabemos que aqui é uma referência de Roma. A mesma referência que é dada lá em Daniel, aqui repetida no verso 1 do capítulo 13, repetida aqui no capítulo 17, dizendo que é Roma, a cidade das 7 colinas. Então não podemos negar isso. E esse poder, queridos, o capítulo 13, dos versos 11 a 18, conforme nós estamos aqui entendendo e estudando, nós, como Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós entendemos que aqui é uma referência para os Estados Unidos da América. É exatamente isso. Por que nós entendemos dessa forma? É muito importante que você tenha a sua Bíblia na mão. Eu preciso mostrar uns textos aqui para você, nessa sequência aqui, para que você entenda isso que eu estou falando para você. Nós estamos falando de Babilônia. Olha aí na sua Bíblia, capítulo 12 de Apocalipse. Achou? Ok. Verso 1. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher. Mulher em profecia significa o quê? Igreja. Vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Que mulher é essa? Quando Cristo esteve aqui nessa terra, vocês lembram quando ele diz a Pedro, Pedro, tu és pedra, mas sobre esta pedra, ele está fazendo uma referência a ele, eu edificarei a minha igreja. Jesus, com a sua primeira vinda aqui, ele inaugura o cristianismo, totalmente contrário à prática religiosa daqueles dias. A Bíblia mostra isso. Essa mulher aqui, ela é referência à igreja primitiva, à igreja cristã. Ela está sendo apresentada lá dentro daquele contexto geográfico onde Roma está atuando. Você se lembra que Roma está sendo liderada e há uma necessidade aqui da gente saber e lembrar que eles estão preocupados não apenas com uma reforma política, mas uma reforma religiosa. Você se lembra, 321, quando Constantino se diz convertido e ele muda a guarda do sábado para o domingo, tentaria mudar os tempos e a lei. Então, essa mulher, ela surge nesse contexto. Olha só no verso 7. A Bíblia conta aqui que houve... Aliás, volta ao verso 3 do capítulo 12. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A referência ao dragão, com as características apresentadas lá por Daniel, que vão estar sendo repetidas ao longo dos versículos seguintes. Aí esse dragão que aparece aqui pela primeira vez, a Bíblia faz questão de dizer, houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, mas não se achou mais lugar no céu para o dragão, e ele foi atirado para a terra. E quem é esse dragão? A antiga serpente, que é diabo Satanás. Então, Satanás, ele está irado contra a mulher. Por que ele está irado contra a mulher? Por quê? Porque Cristo apresentou para ela, entregou para ela a verdade. E essa mulher está vivendo a verdade. Ela está pregando a verdade. E aí Satanás está irado contra ela. E o verso 17 diz assim, irou-se o dragão contra a mulher, a igreja, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então a gente percebe que a característica da mulher provoca a ira de Satanás. Essa não é a igreja adventista, não é a igreja assembleia, não é a igreja batista, não é a igreja... É a igreja que Cristo fundou, não tem nome, mas ela tem características.
Essa mulher está sendo perseguida. Você sabe que em 1517 inaugurou-se no mundo a Reforma Protestante. E por causa da Reforma, muitos começaram a ser perseguidos. Qual era a base da Reforma? A Bíblia Sagrada, a verdade que não estava sendo pregada. Por quê? Roma, agora um poder papal, político e religioso, queria fazer diferente. E aí Martinho Lutero inaugura a reforma e apresenta, na primeira exposição, 95 teses que estavam apresentadas na Bíblia e não eram apresentadas, ou se eram apresentadas de uma maneira equivocada por Roma. A reforma se estende para a Inglaterra e se concentra na Inglaterra. E o dragão está perseguindo a mulher. E aí um fato histórico que a Bíblia conta aqui no capítulo 12 de Apocalipse, que a terra socorreu a mulher. A mulher está fugindo e agora a terra socorre a mulher. 1620, eles entram num navio chamado Mayflower e eles cruzam o oceano. E aí eles então, agora fugindo das perseguições de Roma, e Roma papal, eles fugindo dessas perseguições, eles não embarcam nesse navio e aí surge no cenário da geografia mundial a Nova Inglaterra, 1620, o ano em que os Estados Unidos da América é fundado. A terra socorreu, porque essa besta que emerge do mar, da terra, que tem autoridade, que faz engrandecer a primeira que vem do mar, porque nós acreditamos que ela tem uma referência ao poder dos Estados Unidos da América. Porque é uma sequência histórica que nós não podemos negar. E a base dessa nação, os dois chifres dessa besta, a liberdade religiosa e a liberdade civil, justamente porque eles estavam sendo perseguidos e agora eles estão numa terra nova de liberdade. Só que aí, esse poder, ele agora começa a se promover aquela besta que surge do mar, que nós sabemos que é uma revelação de Roma papal. E no verso 6 do capítulo 13, diz que abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo. Olha a mesma linguagem do capítulo 11 de Daniel. A saber, os que habitam no céu, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Olha só que coisa. Então, nós temos como entender e interpretar dessa forma, porque nós estamos usando a reforma, a história. Verso 15 do capítulo 13. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Você sabe que a adoração era o grande motivo que existia no coração de Lúcifer para querer ser igual a Deus, ocupar o lugar de Deus. E nós mostramos isso na semana passada. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então, tudo isso que está acontecendo é porque Satanás está querendo tirar o lugar de Deus da minha vida e da sua vida também. O decreto aqui, todos morressem, que não adorassem a essa imagem. Verso 16, a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. A gente precisa dar uma paradinha aqui também para você lembrar. Nosso segundo estudo, que eu já citei hoje, o selamento. E aí vem o outro anjo voando do nascente do sol, tendo o selo de Deus nas mãos, gritando, não danifiqueis o céu, a terra, o mar, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. E o selo de Deus, uma referência para o quarto mandamento da lei de Deus, o sábado.
E aqui a audácia de Satanás, e João faz essa revelação para nós, que aqueles que se curvassem, eles teriam uma marca na mão e também sobre a fronte. Olha os paralelos que nós temos aqui dessa grande guerra. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, ou o número do seu nome. E o verso 18, aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homens, ora esse número é 666. A gente já vai falar sobre isso. No capítulo 14, verso 9, seguiu-se outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz, se alguém adora a besta ou a sua imagem, olha aí, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, que se curvaram, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Aquela mulher que representava Jesus, a igreja primitiva, ela se associou com Roma. E o que aconteceu com ela? Quando você olha aqui no capítulo 18 de Apocalipse, Apocalipse 18, verso 1, depois destas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, caiu a grande o quê? Babilônia. Caiu Babilônia, não mais geografia, mas um poder que envolveu toda a terra, se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Então as nações beberam do vinho da prostituição de Babilônia. Uma vez que beberam do vinho embriagador de Babilônia, a igreja primitiva que representava Cristo, que agora tem a sua sede em Roma, ela agora é chamada de uma outra maneira, e aquelas características, vestida com o sol, com a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça, ela perde essa representação do Senhor. Ela deixa de estar perseguida pelo dragão, mas ela se associa ao dragão. E a prova disso é o capítulo 17 de Apocalipse. Verso 3, transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres, a mesma referência do capítulo 12, do capítulo 13, do capítulo 17. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Gente, a mulher que representava Cristo, ela apostatou porque ela bebeu do vinho da prostituição, chamada aqui de Babilônia. Ela não está mais representando o Senhor. E faz com que os moradores da terra recebam uma marca para que eles possam ter a liberdade, na verdade, se renderem à imagem que está sendo formada por essas bestas, representando quem? O dragão. Quando você olha para essa imagem aqui, você vê então os 3 jovens que, estando em Babilônia, eles não se deixaram curvar. Nós vimos que hoje a representação de Roma papal
como seria isso possível hoje. Nós vimos as evidências históricas de que isso já está acontecendo. Nós vimos também que dos 50 estados americanos, 49 possuem leis dominicais, confirmando aquilo que a Bíblia está falando. A questão do sábado será o ponto controverso do grande conflito final em que o mundo inteiro será envolvido. Os homens exaltaram os princípios do diabo acima dos que governam os céus. Aceitaram o sábado espúrio instituído por Satanás como sinal da sua autoridade. Entretanto, Deus imprimiu o seu selo ao seu estatuto real. Tudo isso aí nós já vimos. Já conseguimos olhar para essas imagens aí e entender o que tudo isso representa. Nesse grande conflito, o Deus Todo-Poderoso, no seu ato de misericórdia, Ele diz para nós: sai dela, povo meu, sai de Babilônia. Não pense que o Senhor está falando isso, porque Ele está se referindo ao nome de uma igreja. Isso não é verdade. Deus está dizendo: sai de Babilônia, não deixe Babilônia fazer a tua cabeça, mudar os teus hábitos, mudar o seu comportamento. Não é isso que o Senhor está querendo dizer. O Senhor toma como referência o capítulo 3 de Daniel. A gente vai entender agora bem facinho o que é o 666. Que há muito tempo, muita gente tentando interpretar isso como números romanos e uma série de coisas, não tem nada a ver isso. 666, nesse contexto aí, você percebe que um poder romano, papal, está sendo apresentado ali, e agora se refere à Babilônia. E aí a gente precisa lembrar da história. Babilônia, Daniel, Deus é meu juiz. E agora nome muda para exaltação a Baal. Baal era a maior referência dos deuses que adoravam os babilônicos. Os babilônicos, gente, você está vendo aqui nesse painel aqui, eles eram panteístas. Eles tinham um panteão. Eles tinham vários deuses. No capítulo 3 de Daniel, diz que Nabucodonosor ficou tão exaltado com tudo aquilo que ele mandou construir uma estátua. Está aí na Bíblia. E a Bíblia diz que essa estátua, ela tinha 60 côvados de altura e 6 côvados de largura. 60 de altura, 6 de largura. Olha só como é fácil a gente entender. O 60, ele era referência ao Deus maior do panteão babilônico. E o 6 era referência ao Deus menor. A imagem dessa estátua era uma representação do panteão babilônico e João em Apocalipse, porque o sistema hexagesimal foi inventado pelos babilônicos. A representação de altura e largura, juntamente com o panteão que ela representava, está representada no número 666. O que João está querendo dizer? Você percebeu que ele faz um paralelo e usa a Babilônia como uma referência? Sai dela, povo meu, Babilônia, a mãe das meretrizes. A cadeia profética, ela continua até o momento final. Sabe o que significa o 666? Na visão de João em Apocalipse? Todos os deuses reunidos. João está vendo Satanás e todos os seus anjos se reunindo para a última batalha contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Sai dela, povo meu! Sabe o que mais queriam aqueles que estavam escravos em Babilônia? Eles queriam sair de Babilônia. Eles queriam voltar para Jerusalém. Salmo 137 diz: às margens dos rios de Babilônia nós nos assentávamos e chorávamos com saudade de Jerusalém.
E o Salmo 137 diz que eles falaram assim: Senhor, a gente pode perder tudo, mas a gente não vai perder a lembrança de Jerusalém. Os algozes que ali estavam pediam que eles cantassem em Babilônia como se eles estivessem em Jerusalém. Eles não entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha. Foi o que disse Daniel: não me deixarei contaminar com as coisas desse lugar. Eu estou em Babilônia, mas um dia eu vou voltar para Jerusalém. É isso que representa isso aqui. É simples. Todas as forças do mal estão trabalhando para que você não consiga chegar na Nova Jerusalém. Ou a gente tem a marca de Deus, ou a gente vai ter a marca do inimigo. Ou nós seremos recepcionados por aquele que marca a história, Nabucodonosor, ou nós estaremos sendo recepcionados por Cristo Jesus. Você entende isso? Olha, não importa que Satanás e todo o seu exército tenham se levantado contra mim, contra você, contra nós. Maior é o que está em nós. E a vitória é nossa em nome de Jesus. A Mena vai cantar uma música agora. E eu queria dizer a você, é você mesmo, meu amigo, minha amiga, minha família. Está claro isso. Esses são os eventos finais. Jesus está voltando. E está na hora da gente tirar todas as características de Babilônia da nossa vida. E nos prepararmos para voltar para casa. A Nova Jerusalém. Muita gente busca uma solução para os problemas que afligem o coração, mas não sabem que a resposta pode estar dentro de si. Suas emoções não podem exprimir. São sentimentos tão confusos, tão marcados pela dor, mas em Cristo elas podem ter o amor. Liberdade aonde o Espírito de Deus está. Liberdade há para tudo que o buscar. Pois em Cristo somos livres para sorrir e para cantar. Nossas emoções Jesus transformará. Com o Espírito de Deus está a paz. Com o Espírito de Deus está a luz. Nova vida podes ter se entregares o teu ser sem reserva.
Deus, obrigado por essa linda música que nos inspira mais ainda. Liberdade, Senhor. Torna-nos livres, em nome de Jesus. Ó Pai querido, obrigado pela revelação da Tua palavra. Obrigado, Deus, porque Tu estás falando ao nosso coração. Os eventos finais, Senhor, eles se sucedem e nós podemos observá-los de uma forma diferente porque estamos olhando pelo prisma sagrado das Tuas revelações. Obrigado, Deus, porque a nossa mente está a serviço do Senhor, porque as nossas emoções, Senhor, estão nas mãos do Senhor, porque queremos continuar eretos, de pé, no nosso proceder, no nosso agir, não vamos nos curvar à Babilônia. Senhor, a história confirma o que a Tua palavra escreveu há tantos anos atrás. Senhor, dê-nos humildade para nós reconhecermos isso. Por favor, Deus, ajuda-nos a tomarmos as decisões que precisamos tomar, que temos coragem de pagar o preço, Senhor. O Senhor não pede de nós o sacrifício da nossa vida. O sacrifício de vida foi feito por Cristo. O Senhor pede que nós simplesmente, Senhor, acertemos o nosso caminhar. O alto clamor chegou, Pai. É tempo da chuva serôdia. É tempo, Senhor, da semeadura, da colheita. Ó Deus, por favor, tira de nós o joio. Deus, nesse tempo, diz a Bíblia, se levantará Miguel, o defensor de todos. Quando Miguel se levantar, está chegando a hora, estaremos nós preparados. Senhor, abençoa esse filho que está distante. Senhor, abençoa esse pai, essa mãe. Abençoa essa igreja, Deus. A igreja visível, a igreja invisível. Ó Espírito Santo, se derrame para que possamos ter humildade para reconhecer os nossos caminhos errados e realmente vivermos o caminho, a verdade e a vida. Obrigado, Deus, porque Babilônia não faz parte mais de nossa vida. Que todas as características de Babilônia sejam tiradas da nossa vida pelo Teu poder, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, e que nos preparemos para sermos recebidos na entrada da Nova Jerusalém, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda a honra e toda a glória. Amém e amém.